Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos falar sobre curiosidades sobre Cristóvão Colombo e a indiferença dele com o outro. Para quem não lembra, o Cristóvão Colombo foi aquele genovês que chegou ao continente americano em outubro de 1492. Eu sugiro que quem ainda não assistiu às minhas aulas sobre expansão marítima, grandes navegações, assista e depois volte a essa, vai ficar muito mais fácil de compreender. Bom, para quem não lembra, eu já falei em outras aulas também, no século XV, o Cristóvão Colombo era um dos poucos homens que acreditava que a Terra fosse redonda. E baseado nessa ideia, o Cristóvão Colombo desejava chegar até o Oriente, até as especiarias das Índias, navegando sempre em direção ao Ocidente. E o que aconteceu, né? Em outubro de 1492, o Cristóvão Colombo chegou no continente desconhecido para os europeus, que foi o continente americano. E a partir daí, a gente vai descobrindo uma série de coisas esquisitas, né? Coisas absurdas sobre o Cristóvão Colombo. E como é que a gente tem acesso a essas coisas? Bom, essas empresas, as grandes navegações, custavam muito dinheiro. Então, os navegadores eles precisavam fazer diários de bordo, né, para ter um registro do que acontecia durante essas viagens, e eles precisavam fazer relatórios para que as pessoas que financiaram essas grandes navegações pudessem ter satisfações de como o seu dinheiro foi investido. Então, nesses relatos do Colombo, a gente vai adentrando nessas experiências dele. E a primeira coisa esquisita do Colombo é que nesses relatos ele fala muito em ouro. Ele sempre se certifica de que essa terra que ele chegou, no caso a América, tem ouro. Mas o pior, gente, é que ele realmente não sabe se tem ouro. Mas a vontade dele de que tenha ouro nessa terra é tão grande que ele acaba se convencendo. Primeiro ele olha a paisagem, descreve a paisagem e fala: de acordo com esse rio, de acordo com essas matas, há indicação de que aqui tem ouro. Depois ele relata que os índios disseram para ele que ali naquele continente havia ouro. O mais absurdo é que o Colombo não falava a língua dos índios, os índios não falavam a língua do Colombo. Então, impossível dos índios terem dito para o Colombo que realmente existia ouro ali na América. Segunda coisa é que o Colombo ele era demasiadamente religioso. Tanto que o objetivo dele nessas viagens para além mar é expandir a fé cristã. Vocês devem estar pensando que eu fiquei maluca, né? Que eu me contradiz aqui. Primeiro eu digo que o Colombo só pensa em ouro, depois eu digo que ele quer expandir a fé cristã. Na verdade, uma coisa não exclui a outra. O que o Colombo quer encontrar nessas viagens é realmente ouro, mas não é o ouro para ele enriquecer, para guardar para si. Ele quer o ouro para poder organizar uma expedição, uma cruzada, né, as famosas cruzadas, para quê? Para libertar a Terra Santa. O Colombo ele é tão religioso que ele se recusa a começar uma viagem se for domingo, porque domingo, né, é considerado o dia santo. Por que ele fala tanto em ouro, então? Primeiro, porque ele tem vontade de encontrar, para fazer a cruzada e libertar a Terra Santa. Segundo, porque essas viagens são muito perigosas e como elas demoram muitos dias, né, os marinheiros eles ficam pensando em desistir. Então o Colombo fala que tem ouro para eles ficarem mais encorajados. E ele também relata a existência de riqueza para poder convencer, né, os financiadores da viagem. No caso da viagem que deu na chegada à América, são os reis da Espanha, né, Fernando e Isabel. Ele precisa convencer o Fernando e a Isabel de que essas viagens valeram a pena. Terceira curiosidade sobre o Cristóvão Colombo, que eu acho que é o objetivo da nossa aula, da nossa videoaula. O Colombo ele tem uma dificuldade excessiva em enxergar os indígenas como gente. Ele não consegue ver os indígenas como seres humanos. No primeiro momento, assim que ele chega, né, à América, ele acredita que os indígenas são apenas parte da natureza. Como é que a gente chega a essa conclusão?
Simples, porque nos relatos dele, ele começa a falar que os rios são caudalosos, as árvores são muito verdes, os pássaros cantam muito, e no meio dessa descrição da natureza ele fala: e há homens e mulheres de corpos muito bonitos andando nus. Então, nesse primeiro momento, para o Colombo, os índios são apenas seres da natureza. Depois, ele parte para uma ideia pior ainda. Ele começa a ver os índios como seres humanos, mas como seres humanos sem costumes, como seres humanos sem cultura nenhuma, como se eles fossem apenas uma página em branco prontinha para receber os costumes dos europeus, no caso dos espanhóis. Um exemplo disso é um exemplo muito curioso. O Cristóvão Colombo, quando ele toma contato com os primeiros indígenas, ele escreve no diário de bordo dele o seguinte: que se Deus quiser, quando ele partir desse lugar, quando ele voltar para a Europa, ele quer levar 6 indígenas para que eles aprendam a falar. Gente, isso é um absurdo. O fato do Colombo não entender, o idioma dos indígenas dava para ele a impressão de que os indígenas não sabiam falar. Isso é uma coisa tão absurda que os tradutores, que vão fazer a tradução desses diários de bordo do Colombo, desses relatos, eles mudam a parte que o Colombo cita, que os índios deveriam aprender a falar para aprender o nosso idioma, para aprender o espanhol. Outra coisa que o Colombo fala é não prestar atenção nos indígenas e já classificá-los logo como seres pacíficos e até medrosos. Ele chega a essa conclusão simplesmente porque ele não viu os índios com nenhuma arma de fogo, com nenhuma espada de aço. Então isso faz o Colombo acreditar que os índios são completamente pacíficos, não violentos, como bebês de paz. Então o que ele faz? No fim da primeira viagem que ele faz à América, ele faz umas 4 ou 5 viagens, o que ele faz? Como ele acha que os índios são todos pacíficos, não violentos, ele deixa metade dos marinheiros deles lá. E o que acontece? Quando ele volta um ano depois, estão todos mortos. Isso porque os índios eram muito pacíficos, não tinham arma de fogo. Outra coisa é que o Colombo, ele acha que os índios são tolos. Ele chega em alguns relatos a chamar os índios de bestas idiotas. Por quê? A gente sabe, que os europeus, quando eles entram em contato com os indígenas da América, eles começam a fazer uma série de trocas, No caso aqui do Colombo e de seus marinheiros, eles trocam o ouro dos índios, eles pegam o ouro dos índios e em troca dão roupas, sapatos, pedaços de vidro. E o Colombo, ele escreve nos relatos deles que os índios são muito idiotas, são tolos, são bestas. Por quê? Porque eles estão trocando ouro, que é uma coisa muito valiosa, por um pedaço de vidro que não tem valor nenhum. E, na verdade, o grande idiota é o Colombo, porque ele não consegue entender que os valores são, na verdade, convenções. Então, lá na Europa, a convenção era de que o ouro valia mais que o vidro, mas essa convenção não era a mesma para os indígenas. Então, na verdade, o Colombo ele tinha uma ideia muito errada, ele não conseguia enxergar o diferente, Para ele, o diferente era inferior. Outra coisa muito curiosa, a gente sabe que os índios, eles não têm propriedade privada, No caso, se um índio sai e traz uma caça, um animal maravilhoso, todo mundo na aldeia pode se alimentar daquele animal. Por quê? Porque as coisas não têm um dono só. A propriedade é coletiva. E o Colombo e os espanhóis que chegaram à América não tinham consciência disso, No primeiro momento, o Colombo vai escrever que os índios são muito generosos, porque eles não são egoístas, nada é de ninguém, tudo é dividido. E num determinado momento, quando os índios são levados para as embarcações, eles ficam maravilhados com aquelas coisas dos espanhóis, os sapatos, as roupas, e eles querem pegar, querem tocar naquilo. E o Colombo, do fundo da sua ignorância, ele escreve que os índios são todos uns ladrões. Absurdo, gente? Bom, para finalizar, eu gostaria que a gente pensasse junto, refletisse sobre o resultado dessa indiferença ao outro do Colombo e dos demais espanhóis,
o resultado dessa indiferença de não enxergar o outro, é um grande genocídio. Dizem os historiadores, citam os historiadores, que a chegada dos europeus à América dá início ao maior genocídio da história. 700 milhões de pessoas foram mortas em decorrência dessa chegada dos europeus. Então, eu acredito que a história, esse fato em particular, está dando um grande exemplo para nós. Vamos olhar para o outro, vamos olhar ao outro com respeito. Peço a você que curta o vídeo, compartilhe e, se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. Um beijo!